Edu, o Cruzeiro perdeu em casa pro Santos, cara. Por quê? Cirilo, são 3 jogos em casa, os 3 últimos, e nenhuma vitória, né? São 2 derrotas, um empate, 2 derrotas para Ceará, Santos, um empate contra o CRB. Apenas 2 vitórias nos últimos 6 jogos. Não é um bom momento pelo qual passa o Cruzeiro. O meu diagnóstico é de um elenco cansado, um time que joga ali 50, 60 minutos e precisa definir o jogo nesse período, porque senão passa a ter dificuldade. O treinador não me passa confiança no elenco, porque tem 5 alterações para fazer. A gente observa nitidamente um cansaço em alguns atletas. O Jardim não usa todas as alterações. Ontem foram 3. Em determinados jogos demora bastante para fazer as alterações. E ontem teve um agravante, né? Que foi um erro da arbitragem. Uma falta de critério absolutamente sem nenhuma explicação. O que foi feito ontem pelo VAR no Mineirão, pelo Wilton Pereira Sampaio também, o árbitro de campo. Muitas reclamações dos 2 lados, mas principalmente do lado do Cruzeiro, né? Porque se ele marcou aquela falta do Matheus Pereira, ele deveria ter marcado um pênalti a favor do Cruzeiro no primeiro tempo. Ou não marque nenhum dos 2. O Cruzeiro ainda reclama um segundo amarelo para o Cabadeiro, jogador do Santos, que entrou no segundo tempo e que deu uma assistência e fez um gol. E que eu concordo, ele poderia sim ter tomado o segundo cartão. Santistas reclamam de um segundo cartão para o Romero, por conta de um braço que sobrou, um cotovelo ainda no primeiro tempo. E aí é um lance de interpretação. Foi desastrosa a arbitragem no Mineirão. Mas a arbitragem brasileira é desastrosa, né? E aí os clubes só reclamam quando são prejudicados. São beneficiados num dia, prejudicados no outro e vida que segue. Mas acho que o Cruzeiro, olhando para os problemas internos, é essa questão física. O Cruzeiro vai ter agora 14 dias e 2 jogos apenas. Ideal para recuperar jogador, para descansar o elenco, recuperar física e mentalmente. E aí sim a gente vai poder ter a certeza se realmente o problema do Cruzeiro nesse momento é cansaço. Tendo esse período de descanso, o que eu espero é que o Cruzeiro volte naquela intensidade que a gente aprendeu a ver no início do campeonato. Ale Oliveira, um abraço, boa noite. Ale, por que o Cruzeiro tem enfrentado dificuldades nos jogos recentes, em especial como mandante? Tudo bem, Ale? Tudo bem, Cirilo. Um abraço para você, para os companheiros e para todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. E nesses 3 últimos jogos como mandante que o Edu citou, tem uma curiosidade, né? Os 3 times que o Cruzeiro enfrentou eram menos fortes que ele, Cruzeiro. Eram times mais frágeis tecnicamente, né? Ceará, Santos e o CRB. E aí talvez você possa identificar uma dificuldade, né, do Cruzeiro quando pega adversários com essa característica, né? Porque contra os times de maior investimento do campeonato, o Cruzeiro foi muito bem obrigado. Você pode aí destacar claramente contra os adversários mais poderosos do campeonato, atuações que foram, assim, de excelência do Cruzeiro, né? Palmeiras, Flamengo, Bahia, Botafogo. Agora, quando pega esse tipo de adversário, que o Edu citou, esses 3 últimos jogos como mandante, você tem um pouquinho mais de dificuldade, porque o Léo Jardim montou o seu time de uma maneira para enfrentar esses adversários mais fortes, em que você tem uma compensação física, tática e de marcação pelos homens de lado, de beirada, e você perde um pouquinho em criatividade. E aí talvez fosse o caso, embora o primeiro tempo ontem tenha sido um massacre, né? Foi um baile do Cruzeiro. Você pode pensar em alguns momentos em modificar um pouco esse desenho, sair da zona de conforto, colocar alguém mais criativo, já que ele mesmo falou que ele não tem esse cara de habilidade pelo lado. De repente, botar um pouco mais de técnica, porque o adversário exige menos no momento defensivo. Então, tentar fazer com Gabigol, Matheus Pereira e Caio Jorge. Ele, inclusive, citou um número que é bem discutível, né? Que quando os 3 jogam junto, existe um déficit, que o time toma mais gol do que faz e tal. Só que aí ele está contando aquela fase em que tinha o Dudu, sabe? Que não tinha o Lucas Silva, enfim, que era um outro time. A gente pode discutir muito isso e acho que ele pode trabalhar para isso também. Ele pode montar um esquema que possibilite os 3 de jogar junto para dar criatividade justamente contra esses times de menor expressão, não digo, né, mas de menor força técnica, viu, Cirilo?
Fio, Ale, Vinícius Andrade, quero também sua leitura sobre esse desafio do fim de semana, Cruzeiro derrotado pelo Santos. Boa noite, Vinícius. Fala, Cirilo, ótima noite, Ale, Panzi, para todos que estão conosco na turma do bate-bola. O primeiro tempo do Cruzeiro, acho que foi bem no nível do que a gente já estava acostumado a ver nos grandes jogos que o Cruzeiro fez. Então, tudo bem que faltou gás no segundo tempo, mas na primeira etapa o Cruzeiro foi avassalador. Faltou matar o jogo. O Cruzeiro criou chances para poder definir o confronto na primeira etapa. O Santos teve uma grande chance que foi com o Neymar, mas o Cruzeiro também empilhou oportunidades, né? O Brazão foi o grande nome do Santos no primeiro tempo. E aí, quando você não mata o jogo, o Cruzeiro pagou caro por isso. E no segundo tempo, quando o time cansou, o Santos foi fazendo as trocas, melhorando na partida. Até acho que ficou um jogo até mais confortável para o que o Cruzeiro está acostumado, que é quando o adversário encara de igual para igual e daria muitos espaços como deu, só que aí realmente o Cruzeiro foi irreconhecível, né? Foi um Cruzeiro bem diferente. E já que faltou perna, aí a minha crítica ao Leonardo Jardim, que faz um excelente trabalho, ainda que você perca tecnicamente com as peças que vão entrar do banco de reservas, mas você pelo menos dá uma oxigenada no time. Então é preferível, nesse momento, perder um pouco tecnicamente, mas manter a intensidade para você continuar encarando de igual para igual o adversário, do que manter um time muito cansado em campo. Para mim, também foi esse o diagnóstico, um Cruzeiro que faltou perna no segundo tempo e que também faltou matar o jogo quando teve as oportunidades. Que é bem discutível, né? Se perder tecnicamente, porque você tem no banco o Mateuzinho, você tem no banco o Gabigol, né? Você tem no banco o Eduardo, que tem entrado sempre, né? Marquinhos, que outro dia... Os caras entraram. Então, assim, eu acho que é bem discutível, né? Eu acho que é mais uma perda tática do que exatamente tecnicamente, né?